a apresenta. Bem, boa tarde a todos e a todos. Estamos então aqui para a banca de defesa de dissertação, eh, e que é já a 91ª, né, defesa de dissertação, né, do mestrado em Gestão da Informação e do Conhecimento, do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, hoje, fará a sua apresentação a mestranda Ana Helena Aquino Palmeira, que apresentará o trabalho, né, a dissertação de título Gestão da Informação e do Conhecimento Pessoal em uma Universidade Pública. Eu sou a professora Andréa Vasconcelos Carvalho, orientadora do trabalho e, portanto, presidente, né, dessa sessão, que conta com os examinadores, professor Daniel de Araújo Martins, examinador interno, e o professor Rayan Aramis de Brito Feitosa, né, o membro externo. Eu farei a apresentação do currículo dos professores mais adiante, né, no segundo momento dessa sessão, dessa banca, e no primeiro momento, então, passo a palavra para a Ana Helena, para que faça a sua exposição. Ana Helena dispõe de 30 minutos, tá, Ana Helena, para fazer a sua exposição. Nós estaremos aqui com câmeras e microfones desligados para melhorar a gravação, melhorar também a transmissão, e também estarei controlando o tempo, Ana. Então, são 30 minutos, quando chegar nos 30, eu levanto a mãozinha, tá certo? Então, Ok, desejo a você uma excelente apresentação, agradeço muito a participação do professor Daniel e do professor Rayan, tá? E desejo a você uma excelente apresentação, e após esse momento, a gente passa, então, para a arguição pelos examinadores, tá bem? Então, uma ótima apresentação, estamos aqui. perfeito. Cumprimento a banca aqui presente. Como já foi dito, o título desse trabalho que vai ser apresentado aqui é Gestão da Informação e do Conhecimento Pessoal em uma Universidade Pública, orientado pela professora Andréa. O roteiro da apresentação passa pela introdução, pela fundamentação teórica, seguido dos procedimentos metodológicos, análise e discussão dos resultados, em seguida as propostas de intervenção e, por fim, as considerações finais. Começando aqui com a introdução, eu trouxe essa figura para falar um pouco sobre a temática principal do trabalho, né? Essa figura aqui representa uma organização com as suas unidades, suas subunidades e os indivíduos que compõem essa organização. Essa temática da gestão da informação e do conhecimento pessoal é uma temática recente, né, na ciência da informação, e que vem para complementar a perspectiva tradicionalmente adotada pela GIC, que é uma perspectiva organizacional, né? Essa abordagem da GICP, ela traz à luz as práticas individuais de GIC, né? Ela tem um foco sobre o indivíduo, esse indivíduo que vem sobrecarregado com esse excesso informacional atual e que também está muito mais ativo, né, nessas práticas de GIC e tendo que desenvolver também competências, inclusive no uso das ferramentas tecnológicas, né? Então, daí que vem a importância do estudo dessa temática, que tem o propósito de melhoria das competências individuais e no contexto pessoal, no contexto social e inclusive também no contexto laboral, organizacional, que é o contexto dessa pesquisa, né? Aqui eu vou falar um pouco sobre o campo da pesquisa, que o indivíduo de que vamos tratar aqui são os técnicos administrativos que atuam nos departamentos acadêmicos do campus central da UFRN, chamados aqui de secretários. Esses servidores, eles são multiplicadores de informação e conhecimento dentro de suas unidades. Aqui nós vamos trazer um foco às informações de instrução, que são aquelas que orientam as atividades dos secretários, e vamos analisar como esses secretários buscam, organizam, compartilham e criam esse tipo de informação, né?
que são as etapas da GICP, de acordo com essa autora aqui, Swiggle, 2013, e o elemento da competência em informação, que é um elemento que está aí como pano de fundo, que permeia todas essas etapas, né? Na introdução, foi feita uma descrição da GICP na UFRN, considerando esse elemento principal. Foi feita a partir da avaliação de documentos institucionais, e o que se observou foi que existem elementos, a UFRN se preocupa com a avaliação da competência, das competências individuais, inclusive em elementos que se relacionam com a GICP, porém não existe o entendimento, como também não existe na literatura científica ainda, né, o entendimento da GICP, não existe essa conceituação desses documentos, né, embora se observe que existem elementos ali presentes. Também não é possível fazer uma descrição da GICP através desses instrumentos de medição das competências da UFRN, como o LMC, né? Foi feita uma descrição de todas essas etapas, né? Aqui eu dei uma ênfase à etapa de busca, que foi o que motivou essa pesquisa, as problemáticas identificadas nessa etapa, e nós dividimos as fontes de busca, né, de informações de instrução na UFRN em pessoas e ambientes virtuais. As pessoas são outros colegas, chefias, pessoas de outras unidades, e os ambientes virtuais seriam os sistemas integrados, os sites oficiais da UFRN. Aqui eu trouxe o MEMO, né, que é um ambiente integrado ao CIPAC. Só que o que se observa é que nem sempre é possível encontrar essas informações completas e atualizadas nesses ambientes oficiais, né? Também não existe um ambiente único ou um documento único que centralize essas rotinas, e a GICP ela é desenvolvida ali pelos próprios servidores com aquelas ferramentas de que possuem. Existe um risco, né, diante disso, de perda de dados, de retenção da informação em um único indivíduo, do retrabalho, de morosidade no serviço. Então, considerando que nenhum outro estudo anterior descreveu a GICP na UFRN, surge a pergunta que orientou essa pesquisa, que é como ocorre a gestão da informação e do conhecimento pessoal relacionada à execução de tarefas dos secretários de departamento na UFRN. Para responder essa questão, foram traçados os seguintes objetivos. O objetivo geral é de analisar a GICP dos secretários de departamento. O objetivo específico 1 é de descrever esse processo de GICP dos secretários. O objetivo específico 2, verificar as dificuldades e potencialidades dos secretários na GICP. E o objetivo específico 3 é propor estratégias de melhoria da GICP dos secretários. A justificativa científica para a realização da pesquisa é que as produções nacionais ainda são incipientes sobre esse tema, existindo uma necessidade de estudos empíricos sobre o comportamento informacional mediante o uso de tecnologias. A justificativa institucional é que os produtos que serão aqui propostos contribuem com os objetivos institucionais, na melhoria das competências, da qualidade de vida dos servidores e ainda das lacunas identificadas no LNC 2022. A justificativa pessoal é que os resultados dessa pesquisa terão influência direta na atuação profissional da autora, que também sou secretária de departamento, e podendo beneficiar sua classe profissional na instituição. A justificativa social é que essa pesquisa contribui para a melhoria da oferta do serviço público, uma vez que o aperfeiçoamento dessa GICP tem potencial para repercutir em um melhor serviço prestado à comunidade. Partindo para a fundamentação teórica, trouxe aqui os capítulos, né, as seções que compõem a fundamentação, que o capítulo 1 é a gestão da informação e do conhecimento em organizações, onde eu trouxe conceitos e modelos de GI, de GC, alguns modelos clássicos, como o Timaki Prusak, de 1994, o trabalho de Dutra
e Rodrigues Barbosa, ele vem para trazer alguns exemplos de modelos atuais, fazendo essa comparação com os clássicos, modelo de Shu de gestão do conhecimento. Nesse capítulo também trouxe um pouco sobre mediação tecnológica, como é que os sistemas de informação, eles atuam como ferramenta, né, aí da GI, da GC. O segundo capítulo é a comportamento informacional, onde trouxe modelos de comportamento, como de Belkin e Kutal. Nesse capítulo, são discutidos os fatores de influência sobre esse comportamento mediante o uso de tecnologia, com esses autores aqui, Evans e Prince, de 2020, trazem esses fatores. E o terceiro capítulo é sobre a gestão da informação e do conhecimento pessoal. Aqui a gente traz modelos de JIP, de Jones, trazemos modelos de GCP também, e falamos sobre competência em informação e a união desses três temas, né, em conjunto, que é a gestão da informação e do conhecimento pessoal. Também, ao final, nós tratamos desses dois trabalhos que foram referência na construção do instrumento dessa pesquisa, que é o de Swigon 2013 e Swigon e Weber 2014. Essa figura eu trouxe aqui para demonstrar como todos esses conceitos eles se relacionam no campo da pesquisa. Nessa área laranja, nós temos a JIC organizacional acontecendo, né, o fluxo da informação desde a sua criação, né, pelos autores, ali seriam as unidades que criam as informações de instrução, inserem essas informações em um sistema de informação para serem distribuídas aos usuários, que seriam os secretários, que estão aqui no canto direito da imagem. Nessa parte de baixo, azul, né, está representando o comportamento informacional. O usuário, né, o secretário, a partir de um estado anômalo do conhecimento, uma necessidade de informação, ele busca naquelas fontes que foram citadas aqui, as pessoas, né, outras fontes, ou as fontes virtuais, aqui representadas pelo sistema, ao mesmo tempo que está acontecendo aqui o ciclo de conversão do conhecimento também, e nessa área rosa, uma vez recuperada essa informação, acontece aqui a gestão da informação e do conhecimento pessoal, né, como ele vai organizar, compartilhar, criar esse tipo de informação. Partindo para a metodologia, essa pesquisa ela se caracteriza como uma pesquisa aplicada, descritiva e exploratória, de abordagem quantitativa e qualitativa. A técnica que foi utilizada, a pesquisa de campo, é um instrumento, um questionário eletrônico formulado no Google Forms, nessa plataforma. O universo na população é de 115 secretários no campus central e a amostra obtida foi de 66 informantes. Esse quadro, ele mostra como foi construído o questionário, né, a partir dessas referências, né, de Swigon 2013, Swigon e Weber 2014. As primeiras 7 questões, elas buscavam fazer uma caracterização do respondente. A questão de 8 a 13 era para analisar a etapa de busca. Também foi usada aqui a técnica do incidente crítico em 2 questões. As próximas questões aqui, da 14 a 21, trataram do aspecto de organização, compartilhamento e criação, também utilizando a referência de Swigon, 2013, e, por fim, aqui a questão 22 e 24, que eram questões abertas, foram também, observaram aspectos de noções e interferência na JIC, né? E foi utilizada a referência, o Swigon e o Weber. E o elemento da competência permeando todas essas etapas. O procedimento de análise dos dados foram basicamente a estatística descritiva, a análise de conteúdo de Bardan, e foi utilizado o método 5W2H para a construção das propostas de intervenção. Aqui, nesse quadro, eu trouxe os objetivos específicos e as técnicas utilizadas para atingir cada objetivo, né? Aqui, no primeiro objetivo, foram utilizadas tabelas de frequência, medidas de tendência central e dispersão, né, estatística descritiva. Também foi analisada as pontuações da escala de GICP,
segundo o SIGOM 2013, que essa escala é uma média feita a partir da atribuição de valores às questões da escala Likert. Também foi feita, além da análise temática por frequência, né, que é a análise de conteúdo, também foi utilizada a análise de concorrência e de enunciação em algumas questões, segundo Bardan ainda, e feita a triangulação metodológica aqui no segundo objetivo específico, porque foram analisados também os resultados quantitativos e qualitativos para determinar essas dificuldades e potencialidades, né? E para o terceiro objetivo específico, também foi realizada a triangulação metodológica, porque além da análise de conteúdo, foi feita a revisão bibliográfica e a análise documental. Partindo para os resultados, na caracterização do informante, nós observamos que a maioria possui especialização completa e mestrado completo, embora a escolaridade mínima exigida para esse cargo, né, seja o nível médio completo. Aqui, em relação ao gênero, do lado direito, a gente vê que a maioria é de mulheres cis, né, e homens cis. Quanto à faixa etária, eu destaquei aqui a resposta que teve uma frequência maior foi a de 35 e 44 anos, né? Em relação ao ingresso na UFRN, a maioria ingressou entre os anos de 2003 e 2012. Foram questionados também quanto ao ingresso no setor específico, e a maioria ingressou no setor após o ano de 2018. Quando perguntados se tinham algum treinamento na área de JIC, 80% respondeu que não possui treinamento nessa área. Acho que travou aqui o slide. Pronto, aqui eu vou descrever cada etapa da GICP, começando pela fase de busca, certo? Quando foram questionados sobre a preferência pela a última fonte que utilizaram, 35% dos respondentes disse que consultou um colega como última fonte de busca de informação de instrução. 33% consultou a unidade responsável pela demanda e 29% consultaram ambientes virtuais da UFRN. Quando questionados sobre o motivo de escolha dessa fonte, aqueles que disseram ter consultado um colega foram motivados pela facilidade no acesso. Aqueles que optaram pela unidade responsável como fonte foram motivados pela confiabilidade da fonte, assim como os que consultaram os ambientes virtuais, também a motivação foi a confiabilidade da fonte. Então, a gente vê que a motivação principal pela busca por fontes de informação de instrução é a confiabilidade da fonte. Foram também avaliados os ambientes virtuais oficiais da UFRN, né? Quanto à facilidade para localizar esse tipo de informação. Aqui, o primeiro ambiente é o CIPAC, né? Da esquerda para a direita, estão organizados em ordem decrescente de facilidade de uso, né? O CIPAC, sendo com o ambiente MEMO, especificamente, foi considerado o mais fácil de se utilizar pela maioria dos informantes, seguido do portal da UFRN, do ambiente do boletim de serviços, do site da Progesp e o site da Prograde. O site da PROAD, ele foi o considerado difícil ou muito difícil de utilizar por 20% daqueles que responderam. E outra parcela se mostrou duvidosa, né? Nem fácil nem difícil, né? Ou não soube responder. Quanto a outros ambientes, foram citados outras páginas na internet, como fonte de busca, como o Google, outros sites, outros sistemas integrados, como o SIG-RH, o SIG-A e outros setores.
Na fase de organização, o que se observou é que o uso de estruturas virtuais de armazenamento foi a preferência da maioria daqueles que responderam, né? Sentirem satisfação, né? A maior índice de satisfação esteve entre as estruturas virtuais, que são estruturas de pastas no computador pessoal, o HD, e estruturas de pastas na nuvem, né? As estruturas físicas, impressões, anotações, elas foram consideradas assim, estão sendo pouco utilizadas por esses servidores. Na fase de organização ainda, outras formas de armazenamento que foram citadas foram dispositivos portáteis de armazenamento, como pendrive e HD, coleções de outras pessoas, aplicações tecnológicas, né, de ferramentas de acesso livre, e outros ambientes do CIPAC, também para organizar documentos. É só um pouco de paciência, porque está demorando para passar os slides, certo? Na fase de criação, nós observamos que 82% dos respondentes disseram que não possuem manual de instrução em sua unidade. Quando foram questionados sobre a frequência de que criam documentos de instrução, 41% respondeu que às vezes ou geralmente cria documentos dessa natureza. Aqui eu trouxe um quadro demonstrando as pontuações na escala GICP. Ele está organizado aqui por domínio da escala, aqui à esquerda. O domínio GICP é uma média geral de todas essas etapas, abaixo. O BSC corresponde à busca, ORG corresponde à organização, CMP compartilhamento, CRI criação e o GP é o de autoavaliação. A gente observa aqui que os níveis eles variaram entre médio e muito alto, né? Então foram pontuações altas no geral, de autoavaliação em todas as etapas, né? Com exceção da fase de criação que teve um nível médio. Aqui foi utilizado o alfa de Cronbach para avaliar a confiabilidade das questões do questionário, foi feita uma avaliação por domínio, da escala geral, da escala de busca e organização. Os outros domínios não foi possível fazer essa avaliação porque possuíam apenas uma questão com variável numérica, né, na escala Likert. Aqui foram feitos testes de correlação entre os grupos para observar se haveria alguma variância entre as pontuações e aqueles grupos, né, aquelas características demográficas. E se observou que houve diferenças que foram significativas estatisticamente apenas nessas três variáveis aqui. O ano de ingresso, e quanto mais antigo foi o ano de ingresso, maiores foram as pontuações nos domínios ORG e GP. Quanto ao ano de início no setor, ocorreu também um aumento nessa pontuação na pontuação do domínio de busca, entre os anos de 2003 e 2012, em relação aos anos de 2013 e 2017. E aí a gente fez uma inferência aqui sobre a influência da implantação dos SIGs, que aconteceu a partir do ano de 2003, né? Aqui também quanto mais antigo foi o ano de início no setor, maiores foram também as pontuações de BSC, ORG, GP e GICP. Né? Inferimos aqui que o ano de ingresso, né, quanto mais antigo, maiores foram possivelmente as oportunidades que esses servidores tiveram de desenvolver competências nesses domínios. Aqui, essa última variável, o treinamento, a maior parte dos informantes, né, os informantes que responderam não possuir treinamento, eles tiveram uma pontuação maior nesse domínio de compartilhamento. Então, aqui a gente pode inferir que talvez, possivelmente, aqueles que têm o treinamento, talvez sejam mais criteriosos ao compartilhar ou ao se autoavaliar em relação ao compartilhamento.
Aqui a questão número 23, tem um quadro aqui nesse slide, vou tentar voltar aqui. Não está aparecendo o quadro, mas aqui seria para demonstrar como foi feita a avaliação da questão 23, né, que foi uma análise qualitativa, que era uma pergunta sobre como melhorar a GICP dos secretários, né. Aí foi feita uma categorização dessas respostas e observou-se que teve a categoria de sugestões e categoria de dificuldades. Como sugestões, a maioria das sugestões, elas tiveram relação com um documento único, né? Um documento que unificasse essas rotinas. E a segunda resposta que teve uma maior frequência, né, essa subcategoria, foi a da sugestão de cursos de capacitação. Então, a gente fez uma análise de correlação nessa subcategoria que falava do documento único, porque a gente houve uma suspeição de interferência do instrumento nessas respostas, uma vez que a questão anterior ela falava de se possuía um manual na unidade, então fizemos a análise de co-ocorrência, de análise de enunciação e observamos que existia co-ocorrência entre esse indicador de documento e indicadores de necessidades implícitas e dificuldades implícitas. As necessidades implícitas tinham relação com a padronização dessas rotinas, e as dificuldades implícitas eram dificuldades de acesso a esse tipo de informação. Uma outra categoria que também foi criada foi a categoria dificuldades. Das dificuldades, as dificuldades maiores estiveram relacionadas à etapa de coleta e busca. E quando foi feita a análise de concorrência, na coleta e busca, havia uma concorrência com dificuldade na comunicação institucional. Aqui, em relação à questão 24, os informantes foram questionados sobre algum outro aspecto importante, né, que eles gostariam de tratar. A frequência dessas respostas foi bem mais baixa, né, porque era uma questão, não era obrigatória, mas aqui eu destaco que na categoria potencialidades eram questões que foram consideradas pelos informantes que já utilizam e que consideram como potenciais na melhoria da GICP, que foram aqui as ferramentas, softwares livres, o uso de softwares, o uso de mídias sociais, uso do Google, né? E também sugestões envolvendo ferramentas, mas a gente vê que ainda são uma pouca frequência em relação à amostra total, né? Para obedecer o objetivo específico número 2, né, trouxemos aqui as fragilidades e as forças identificadas na GICP. As forças tiveram relação mais com aquela pontuação na escala GICP, né, que a sua maioria foi alta, né? Também aquela relação com o domínio de busca e o início no setor e o ingresso na UFRN também foi considerada forças. Na fase de criação também, 59% dos respondentes responderam que sempre criam documentos de instruções. Isso foi considerada uma força. Aqui eu trouxe as fragilidades e estratégias de mitigação dessas fragilidades por etapa. Aqui na etapa de busca, a gente observou que houve uma dificuldade, uma fragilidade no uso do site da PROAD. Como estratégia, nós temos o melhor aproveitamento desse site, a inclusão de documentos de instrução, links que redirecionam para os materiais desenvolvidos por essa pró-reitoria. Observamos fragilidades também na fase de busca e coleta, e para isso, uma estratégia traçada foi a inserção do menu Normas e Procedimentos
CIPAC. Outra dificuldade é essa dificuldade de acesso às informações. Aí nós propomos que seja feito um mapeamento do fluxo dessas informações de instrução em uma investigação futura. As fragilidades na fase de organização, nós tivemos uma insatisfação com a estrutura de pastas físicas, né, a dificuldade de organização dos próprios espaços pessoais, e aqui, como estratégias, nós temos o desenvolvimento de cursos de capacitação em GICP e o incentivo da participação dos servidores em ações que já são oferecidas pelo FRN nesse sentido. Na fase de compartilhamento, tivemos alguma fragilidade em relação à padronização das formas de compartilhamento, foi citado um distanciamento entre as unidades, e aí, como estratégias, nós citamos que pode ser feito criado um grupo no WhatsApp que envolva todos os secretários do campo central, também que os contatos telefônicos dessas unidades sejam atualizados, né, para que haja uma aproximação maior e uma criação de um fórum dos secretários no ambiente do CIPAC. Na fase de criação também tivemos, né, a fragilidade, como fragilidade, 80% dos secretários não possuem manual de instrução, e aí, como estratégia, nós tivemos o desenvolvimento de um modelo de manual, né, que será aqui apresentado nas propostas de intervenção. A partir daquelas fragilidades, nós desenvolvemos 3 propostas de intervenção. Uma é a criação do modelo de manual da unidade, a proposta de curso de capacitação é a segunda, e a terceira é o desenvolvimento do módulo Normas e Procedimentos no CIPAC. Eu vou abrir aqui novamente a apresentação, porque ela está travando muito. Desculpa, tá, pessoal? Acho que agora vai melhorar. Bom, partindo para as propostas, aqui está a capa do modelo de manual de procedimentos administrativos. Ele foi desenvolvido pela pesquisadora, levou em consideração uma análise documental dos planos gerenciais das unidades do campo central, de algumas unidades, né? Já que a gente está implantando o PGD, esse modelo ele vai servir também como um roteiro, um auxílio para as unidades, elas vão poder editar ele com frequência, utilizar ele como referência para a construção de seus planos. Esse modelo ele foi criado com base naquelas fragilidades identificadas, né, uma ferramenta de GICP, possui 4 processos de trabalho e 27 atividades associadas a esses processos de trabalho. Ele foi desenvolvido com base também nos protocolos, né, administrativos, foi feita essa pesquisa e inserida nele. Ele deve ter um formato editável, né, a proposta é essa, que os secretários possam editá-lo. No final, são feitas recomendações, né, de uso dele, para que se mantenha a memória organizacional e para que se possa ter uma atualização frequente. Aqui, a segunda proposta, que foi a de curso de capacitação, ela foi desenvolvida, vai ser um curso ele foi desenvolvido por causa daquelas dificuldades, exatamente na fase de coleta e organização dos espaços pessoais, e aquela pontuação média na fase de criação. Foi desenvolvido com base no modelo do DCEP oferecido. Ele é direcionado ao público específico, os secretários, será ministrado pela própria pesquisadora e pela professora Andréa. O objetivo é de fazer com que os servidores conheçam esses fundamentos teóricos da GICP e as suas aplicações práticas no âmbito da UFRN. Aqui eu trouxe só o modelo da ementa, né, para se observar que tem a teoria, né, da GICP e a aplicação na prática
da UFRN. A terceira proposta, que é o módulo Normas e Procedimentos, foi criada por causa daquelas necessidades observadas de um ambiente que unifique essas informações e também por causa da dificuldade de acesso demonstrada, né? E aí foi desenvolvido considerando aqueles ambientes que foram apontados como mais fáceis de utilizar, que são mais familiares aos usuários. Essa proposta será enviada ao Gênese para que seja avaliada pela comissão de avaliação e desenvolvida pela STI. Aqui está o modelo de como vai ficar esse sistema, né, esse módulo, desculpa. Ali no menu global do CIPAC, normas e procedimentos, vai redirecionar o usuário para um ambiente de armazenamento na nuvem, onde vai ter as pastas das pró-reitorias. Dentro dessas pastas vão existir os documentos de instrução, né, de cada diretoria. E aí, como considerações finais, nós observamos que os objetivos foram conquistados, né, já que o processo de GICP foi descrito, foram descritas suas fragilidades e forças, e também os produtos que foram desenvolvidos, eles contribuem para o cumprimento do objetivo específico 3. Nós observamos que o tempo de atuação contribuiu para a pontuação, né, tanto da atuação na UFRN como um todo, quanto de atuação no setor. A preferência de fontes por pessoas, né? Preferir pessoas como fontes de informação de instrução, e as preferências das estruturas, tanto de armazenamento como de compartilhamento, houve uma preferência pelas formas virtuais. Observamos que também que as dificuldades mais expressivas se encontraram na fase de busca e na fase de criação. E nós propomos que sejam realizados estudos futuros que priorizem o método qualitativo da investigação das dificuldades, já que a pontuação de GICP não se demonstrou muito sensível para analisar as dificuldades, e que sejam considerados outros grupos, como os secretários de coordenação de curso, por exemplo. Aqui estão as referências utilizadas. Agradeço e peço desculpas pelas interferências que tivemos. Aqui estão os contatos e meu contato, que coloco à disposição agora para a arguição da banca. Muito bem, Ana Helena, parabéns pela sua apresentação, não é? Passou um pouquinho do tempo, mas eu peço a compreensão de todos, né? Até porque foram vários os problemas técnicos, né? Demora, na transição dos slides, e isso acaba impactando um pouco essa fase de expor. Mas, de qualquer forma, Ana Helena, parabéns, né, por sua exposição, pela serenidade, né, com que você apresentou a sua pesquisa para o público. Então, passando para o segundo momento da nossa defesa, eu, então, como é de praxe, passo a palavra para o professor Rayan Aramis de Brito Feitosa, o exame. Congelou aqui a imagem de André. Para vocês também? Foi, para mim também, eu achei que tinha sido só aqui. Deve ter caído a conexão dela. Isso. O microfone está desligado, professor. Eu lamento, mas, enfim, problemas técnicos, né? Então, eu estava falando que passamos a palavra para o professor Rayan Aramis,
de Brito Feitosa, professor da UFPB, graduado em Arquivologia, com mestrado e doutorado em Ciência da Informação pelo UFPB, e um pesquisador, né, que tem estado conosco em outras bancas, em outros eventos, né, que trabalha com essa temática da gestão da informação e do conhecimento já há bastante tempo, né? Então, um parceiro, uma pessoa muito querida, a quem eu agradeço muito a presença aqui. Então, passo a palavra para você, Rayan. Boa tarde, professora Andréia, querida colega, né, amiga, também parceira. Boa tarde também a Ana Helena, né? E parabenizo desde já, né, pela sua apresentação, excelente. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui também presentes, né, colegas, né, ou familiares, e também saúdo o professor Daniel, né, compartilhando aqui essa banca. Então, para mim é uma satisfação muito grande, né, retornar à defesa de Ana Helena, né, já que estivemos juntos ano passado na qualificação, né. Então, agradeço pelo convite à professora Andréia e à Ana Helena, né, por mais uma vez estarmos aqui, né, e aí, desde já, parabenizo, né, a vocês duas, né, a Andréia, a Ana Helena, pela excelente pesquisa e também propostas de intervenção, né. Então, na verdade, já não só as propostas, mas o próprio produto, né, em si. Então, parabéns. Então, parabéns para vocês duas pela excelente investigação, pela pesquisa, né. Então, é isto, tá certo? Então, agradeço, né, mais uma vez, tá certo, pela oportunidade, né, e acho que a Andréa caiu novamente, tinha até travado, mas eu acho que ela vai retornar. Ana, você prefere que ela retorne? Que eu continue quando ela retornar? Acho melhor, né? Isso, acho que não demora para ela retornar. É. Vamos aguardar, né? Porque é importante a presença da orientadora, né? Pronto, vou... Pronto. Retornou. Por aí, André, tudo certo? Pronto. Então, vamos dar continuidade, né? Então, como eu falei, agradeço, né, a vocês duas, parabenizo desde já. É uma satisfação enorme estar aqui no PPGIC, na UFRN, né, compartilhando e aprendendo com as pesquisas do PPGIC, porque, para mim, são pesquisas que são referências em nossa área, né, da gestão da informação e do conhecimento. E é um programa que cada vez mais tem ganhado visibilidade, né, nacionalmente e internacionalmente, por meio das suas pesquisas. Isso a gente percebe até nos eventos também, né, na NANCIB, entre outros momentos em que as pesquisas do PPGIC têm se destacado. Então, parabéns, né, Ana Helena, você enquanto autora, a professora Andréa também. Eu fico muito lisonjeado, né, e honrado em fazer uma leitura de um trabalho tão rico e tão com uma profundidade e responsabilidade, né? Então, a sua pesquisa, né, inicialmente, eu já falo que ela atende a todos os requisitos, né, não só mínimos, mas também ele ultrapassa isso, né, porque é uma pesquisa que, de fato, traz, né, toda uma vivência a partir de uma problematização, né, e aí você, enquanto servidora, né, enquanto pesquisadora também, enquanto discente do PPGIC, traz esses elementos, né, como você bem coloca no seu trabalho, que a sua proposta inicial era aí mudou, né, no decorrer do mestrado. Isso é normal e até ratifica a ideia de quanto você se engajou e estava ali aprendendo e sensível, né, à questão de perceber as, né, problematizações em torno de temáticas e sua vivência no campo empírico, né? Então, parabéns, né, por essa questão e por, de fato, trazer todos os elementos que a dissertação de um mestrado profissional, né, exige, né? Você não só faz a pesquisa, mas também traz, de fato, né, propostas, né, que estão no sentido de suprir as lacunas encontradas nos teus resultados, né, na tua análise,
e a partir disso, né, você traz as propostas e também já traz aí em formato de produto, né, lá nos apêndices. Então, eu achei muito bacana, eu fiquei muito feliz e contente ao ver a evolução da tua proposta de dissertação, né, enquanto membro da banca lá na qualificação, e hoje chegarmos aqui com esse resultado tão magnífico, né, tão excelente. Então, parabéns, parabéns de verdade, certo? A você e sua orientadora. Então, como eu falei, é um trabalho, né, uma dissertação que já apresenta os requisitos necessários para você ter o título de mestre, né? Então, e aí, seu trabalho ele é muito organizado, está muito organizado, né? Do ponto de vista formal, da forma, seu trabalho está muito bem estruturado, muito bem organizado, que dá gosto de um leitor, né? Não só avaliador, enquanto estou nessa posição hoje, mas posteriormente, né, a todos os leitores. Eu acredito que quem for ler o seu trabalho, né, de fato vai encontrar uma leitura fluida, uma leitura bacana, um trabalho bem estruturado, tá certo? Então, com relação às questões de forma, né, a questão de redação, né, seu trabalho está muito, muito excelente. Obviamente que sempre passam algumas coisinhas, tá certo? Mas que não, né, compromete de nenhuma forma, de nenhuma maneira a sua pesquisa e o seu texto, tá bom? E aí eu vou, né, passar agora a trazer as minhas considerações, tá certo? As minhas sugestões também. E aí eu vou por partes, tá bom? De acordo com a estrutura da dissertação, ok? E caso aconteça alguma interferência no meu áudio ou na câmera, vocês podem falar, porque eu abri um documento aqui, tá certo? Então, é só interromper, fiquem à vontade. Então, Ana, inicialmente, né, pela tua estrutura do trabalho, o seu título, para mim, ele representa, tá certo, a tua pesquisa, tá ok? Obviamente que a gente fica com aquele gostinho de saber qual universidade pública que ela está falando, né? Ou por que não colocou aqui, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte? Mas talvez você possa explicar depois o porquê de deixar de forma mais geral, né? Mas da forma que está, é uma questão de estilo também do pesquisador, da pesquisadora. Então, vocês fiquem à vontade. Com relação ao resumo, eu falo no final, mas eu gostaria de parabenizar. Eu acho que, se eu não me engano, eu acho que já peguei uma ou duas dissertações ou teses que faz isso, e eu acho que isso é muito bacana, né? A questão de trazer os benefícios e os impactos da pesquisa para a sociedade logo no início, né? Enquanto elemento pré-textual. Eu achei muito bacana, né? Então, parabenizo a você, sua orientadora, por isso. De fato, seu trabalho tem uma relevância acadêmica, institucional e social, e que, de fato, vai impactar na vida, né? Não só na sua, enquanto pesquisadora, enquanto uma pessoa que vivencia, né? Enquanto servidora da UFRN, mas também cientificamente, socialmente falando e institucionalmente também, né? Do ponto de vista institucional. Então, parabéns. E aí, como eu falei, parabenizo aí pelo formato, né? Pela forma, tuas listas, o sumário, muito bem realizados, muito bem feito, né? E aí eu vou sempre trazer, falar um pouco da sessão, né? E depois as minhas sugestões, tá certo? Então, começando pela a introdução, considero que você, Ana Helena, né, a partir da orientação de Andréa, traz todos os elementos necessários que são exigidos na introdução, né? Então, na sessão introdutória, tá certo? Desde a contextualização, problematização, né? Questão de pesquisa, objetivos, justificativas, né? Então, a contextualização está excelente, com a apresentação dos temas envolvidos na pesquisa, com os conceitos necessários e a aproximação teórica com o campo de estudo, que isso é muito importante. Você faz isso muito bem, né? Não só traz o contexto temático, mas também do campo de estudo, né? Realiza a problematização a partir de dados sólidos, né?
tanto do ponto de vista teórico, né, porque você fez uma pesquisa, um levantamento bibliográfico, e aí justificando justamente a partir, problematizando a time da produção, né, do seu tema, de gestão da informação e do conhecimento pessoal, e aí, como também a partir do ponto de vista da universidade investigada, né, do seu campo de estudo também, que você problematiza. Então, você delimita muito bem seu objeto de estudo a partir de uma questão de pesquisa que, ao meu ver, está muito bem delimitada, certo? O objetivo geral está alinhado à questão de pesquisa, né, e condiz com a finalidade da sua pesquisa, né, de fato, a finalidade geral, né, porque, primeiro, você parte de uma problematização e vai analisar, né, para chegar a um objetivo para só, posteriormente a isso, realmente propor, né, o seu produto, né, a sua proposta de intervenção, que é o seu último objetivo específico. Né? Então, os objetivos específicos estão muito bem delineados, né, quanto a descrever, né, como ocorre esse processo de gestão da informação e do conhecimento pessoal, como também verificar, né, justamente as fragilidades, né, justamente desse processo, e depois propor, né, a partir dessas lacunas. Então, ao meu ver, seus objetivos estão bem delimitados. Percebo que você, além de ter avançado no todo, né, você avançou muito no seu trabalho, na sua pesquisa com relação ao seu projeto de qualificação, e você atende também às nossas recomendações, né, pelo menos as que eu sugeri no momento da qualificação. Né? Então, parabéns. Quanto às justificativas, você apresentou muito bem, né? Estão muito bem definidas e possuem solidez quanto à escolha do tema e do campo, e do ponto de vista pessoal, científico, acadêmico, institucional e social. Parabéns. E aí, falando desse contexto geral da introdução, eu parto agora para algumas sugestões que eu percebi nas minhas impressões na introdução, certo? Então, desculpas. Só um minuto. Só um minuto, gente. Desculpa. Deixa eu só desligar aqui, o WhatsApp estava ligado. Bom, então, passando para algumas sugestões, né, na seção da introdução, eu penso que, inicialmente, nessa sessão, né, podemos repensar a questão dos gráficos na introdução. Isso por quê? Né? Então, porque tendo em vista que pode ser uma sessão mais fluida, um texto mais corrido, né? E que você já apresenta esses dados na sessão dos procedimentos metodológicos, quando você faz o levantamento bibliográfico. Então, eu acredito que pode deixar da forma como você discorreu, né, a análise desses dados para justificar, né, na introdução, a escolha do tema, do campo, mas eu acredito que você pode tirar os gráficos e descrever apenas os dados de forma mais fluida, porque você já faz isso lá nos procedimentos metodológicos, quando você vai a falar sobre a questão bibliográfica, né? E aí, na página 18, assim como você apresentou, eu sugiro, né, logo no início da sua introdução, assim como você apresentou o autor Wilson, né, que diverge um pouco, e aí, assim, como é uma questão de gestão do conhecimento, né, que eu também pesquiso sobre, então, você colocou que o autor Wilson ele diverge quanto, né, a questão da gestão do conhecimento, mas ressalta que há autores que, né, entendem, né, diferentemente dele. Então, você traz ele como alguém que discorda da GC, mas eu acho que você poderia trazer também nessa afirmação um ou dois autores que, né, concordam, né, que têm um pensamento alinhado à gestão do conhecimento. Né, só para não ter um autor em um e o outro, na outra perspectiva, não ter autor citado. Certo? Ainda na página 18, né, quando você fala que vai apresentar a mediação digital e mediação tecnológica, tudo que eu estou falando aqui eu vou passar para você, tá, Ana Helena? Não se preocupe, passar para você e para a Andréa também.
Quando você fala que vai apresentar os conceitos de mediação digital e mediação tecnológica na introdução, dá a entender que você vai apresentar ali, naquele momento, né? Ou conceitos, ou vai estar ali como uma nota de rodapé. Então, eu sugiro você apontar que isto é na fundamentação teórica, que é quando você vai, de fato, apresentar esses teóricos e conceitos. Tá certo? Na página 23, na introdução, né, para também deixar um pouco mais fluido o seu texto, eu não sei se é necessária a abertura de uma seção secundária para abordar o contexto da gestão da informação do conhecimento pessoal na UFRN. Eu sei que é muito importante ter esse contexto, eu acho que você não pode tirar, né? Precisa deixar, mas não sei se é necessário abrir uma subseção para isso, porque faz parte do teu contexto e vai, né, pegando ali um pouco da problematização para justificar o motivo de que você está delimitando seu objeto. Né? Então, eu acho que não seria necessário abrir uma seção secundária para isso. Agora, quando você abre uma seção secundária para a problematização, tudo bem, né? Mas eu acho que talvez para essa questão não, porque você já vai falar bastante detalhadamente lá na frente. Quando você fala também, lá nas justificativas, na página 27, do contexto da ciência da informação e tudo mais, eu sugiro você trazer a JIC, né, enquanto sub-área da ciência da informação, para justificar esse contexto. E aí, uma questão que eu me peguei foi na página 27 também, já nas justificativas, quando você fala dos dados da BRAPS, né? Você fala que na ciência da informação, né, não tem não encontrou nenhum, né, trabalho sobre o tema, né, gestão da informação do conhecimento pessoal. E aí eu entendo que isso é no contexto brasileiro, né, porque você, nas outras bases, encontrou em nível internacional. Então, eu acredito que você pode colocar especialmente no Brasil, certo? Quando você coloca essa questão da BRAPS. Na página 28, acredito que você pode apresentar a justificativa pessoal antes da justificativa social institucional, porque eu acho que você começando com a sua justificativa, né, pessoal, porque lá você descreve muito bem como você escolheu, né, como você se deparou com o tema, como você ser servidora. Então, acho que poderia ser a sua primeira justificativa e depois trazer a institucional, a social, entre outras. Tá certo? Além disso, gostaria de agora passar para a fundamentação teórica, tá certo? Você, enquanto autora, né, a minha impressão geral, apresenta um quadro teórico da dissertação de forma consistente, né, atualizado, coerente com o seu objeto de estudo da pesquisa, né? Considero que faz uso de autores pertinentes, como literatura clássica e contemporânea, principalmente com o tema de gestão da informação e do conhecimento pessoal. Você traz textos contemporâneos, que é um tema que, apesar de, como você falou, já vem desde os anos 80, mas tem poucos trabalhos, né, e esses trabalhos, né, têm ganhado mais força nesse século XXI, né, nesse tema, tá certo? Então, traz aí as temáticas que envolvem a pesquisa, né? O arcabouço teórico da pesquisa muito bem delimitado, eu gostei bastante, né? Você construiu muito bem o arcabouço teórico, né? Faz uma síntese de todo o referencial teórico nesse arcabouço, né? E constrói uma representação conceitual, tá certo? A partir dos fundamentos teóricos e metodológicos para a sua investigação, né? Porque a partir disso você consegue encontrar 2 trabalhos, né, que vai orientar a tua construção metodológica, o teu instrumento de pesquisa. Então, parabéns. Como sugestão, na seção de fundamentação teórica, eu trago que, lá na página 31, quando você vai falar de dado, informação e conhecimento, você também acaba falando, a partir dali, você disse que vai explanar conceitos de dado, informação e conhecimento. E aí você acaba também falando de sabedoria. Então, só para você também colocar essa questão antes da figura 5. Na página 36, recomendo substituir o termo exteriorização, que você fala, né, como um processo ali do modelo de Nonaki Takeuchi, né, de conversão do conhecimento. Na verdade, é externalização. Aí você talvez, né, tenha, no momento mesmo da escrita, a gente acaba passando por isso, mas colocar externalização ao invés de exteriorização,
certo? Outra coisa que chama a atenção na fundamentação teórica, que eu acho que você pode rever, é a questão do uso do APUD, apesar de que você faz só este, ou não me engano se tem outro, mas não estou lembrado se tem outra, mas é um APUD que eu acho que pode ser revertido, porque você faz um APUD de autores que citam um texto de Marta Valentim e Tenório, Valentim e Tenório, que é de 2020. Talvez você possa dizer depois, né, se é um livro, se é um capítulo que você não teve acesso, enfim. Mas é um texto que eu acho que vale a pena, que é 2020. Então, acho que vale a pena ver se consegue encontrar para citar a fonte primária, tá certo? E não usar o APUD. E, para finalizar, né, esse contexto da fundamentação teórica, eu acho que está muito bem delimitado, né, como eu falei, né, só rever mesmo alguns comentários que eu fiz no corpo do texto, e aí eu vou mandar para você posteriormente, tá certo? Então, para avançarmos aqui nos procedimentos metodológicos, eu considero que sua sessão metodológica ela é uma sessão que serve de modelo para os discentes, para as discentes do PPGIC, de outros programas, para pesquisadores também. Então, parabéns, porque está muito bem construída, muito bem delimitada, muito bem feita, né? Você apresenta, de fato, todos os elementos, né, dos procedimentos metodológicos. Então, você, na caracterização da pesquisa, você, né, constrói de forma pertinente, né, está bem delineada essa caracterização, apresenta todos os principais elementos quanto ao nível da pesquisa, aos objetivos, à abordagem e ao tipo. Parabéns. Destaca-se, né, a apresentação formidável do seu campo de pesquisa. Então, eu fiquei, de fato, assim, eu acho que vai ter uma recomendação também da gente na qualificação de você trazer esses elementos e você não só apresenta, até acho assim, fantástico, porque até para você apresentar o campo de pesquisa ao FRN, você se embasou em uma pesquisadora, né, a Marta Valentim, a partir do que ela conhece, né, como os elementos que constituem o campo, né, uma organização, né, o organograma, né, os fluxos informacionais, né, os recursos humanos. Eu achei muito bacana você trazer isso. Então, seguir nessa direção e apresentar seu campo de pesquisa. Então, parabéns. Né? Então, quanto aos procedimentos de coleta, você apresenta aí em 2 etapas. Né? Então, a primeira relacionada aos procedimentos de levantamento bibliográfico e apresentado os dados encontrados, né, justificando a sua pesquisa, mais uma vez, em termos de escolha do tema, né, e do campo empírico. Né? Então, parabéns, eu acho que só isso aí, certo? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas caso não, mas só essa etapa do levantamento bibliográfico já é um artigo aí para publicação, está muito bem feito e é algo que a gente precisa, porque vocês falaram que não encontraram nenhuma pesquisa desse tema na BRAPSE, por exemplo. Então, já vai ser talvez a primeira. Né? Então, eu acho que vale a pena a publicação. Com relação, né, à segunda etapa, vocês definem muito bem, né, o campo de estudo, né, o instrumento de coleta, como foi adotado, né, está muito bem construído, né, conforme o apêndice que você colocou lá, o questionário, relacionando as questões com os objetivos, né, com as categorias definidas, quanto ao período de coleta de dados também, né, você tanto descreve como foi feito o pré-teste, como também foi feito a própria coleta, né? Então, parabéns. Também define aí o universo, a amostra, né, os critérios para a amostra, todos com pertinência, né? Quanto aos procedimentos de análise dos dados, estão bem delineados de forma detalhada e operacional, quanto às técnicas, ferramentas, fórmulas, entre outros elementos relacionados à estatística descritiva, enquanto procedimento de análise quantitativa, né? E a abordagem de análise de conteúdo, né? Quanto à caracterização, né? Dos dados e análise dos dados na perspectiva qualitativa. Então, parabéns nisso. E aí, algumas sugestões para essa sessão de metodologia, né? Dos procedimentos metodológicos. Eu ressalto, né? Que sua pesquisa, como eu falei, está muito bem caracterizada, né? A caracterização da pesquisa está muito bem realizada, muito bem feita.
Só que eu senti, e aí, quanto mais eu lia, a partir dos seus procedimentos metodológicos, né, vendo os resultados, a própria proposta de intervenção, quanto mais eu lia, mais eu né, estaria ali me conformando de que sua pesquisa também se caracteriza como pesquisa documental, certo? Inclusive, na sua apresentação, você traz em um momento que você faz uma análise documental para alcançar o objetivo específico, né, nas propostas. Mas não só aí, né? Eu vejo também que você faz análise documental desde o momento que você vai buscar os documentos para descrever a instituição, né, para falar dos relatórios, dos planos de, né, são os PIDs, né, Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, e aí, aqui na UFPB, a gente chama PID, né, por isso que é diferente. Mas o Plano de Desenvolvimento Institucional, tá certo? Você traz muito bem. Então, são os documentos que você analisou para trazer, inclusive, você faz na parte da apresentação do campo, você traz os elementos, diz que sua pesquisa está alinhada a um dos objetivos estratégicos, né, da instituição. Então, eu acho que vale a pena você colocar também como uma pesquisa documental lá na caracterização dos procedimentos metodológicos, certo? Inclusive, você faz lá nos resultados, né, na análise quantitativa, você traz muito, alguns momentos você traz a questão de cruzar os dados, né, como você faz essa triangulação. Com a pesquisa bibliográfica, obviamente, mas com os dados que você obteve no instrumento, e traz também os dados que você tem nesses documentos institucionais, né? E aí sim, eu acredito que porque quando você apresenta nos slides agora há pouco, você colocou que fez uma análise documental. Só que lá no quadro 10, na metodologia, não está, certo? Que você fez uma análise documental. Não sei se você colocou posteriormente ou se passou na versão do texto. Você disse que faz uma análise de conteúdo, né, e tudo mais, mas não está análise documental. Então, acho que vale a pena, né, de fato, colocar essa análise documental, porque você utiliza o documento para fazer esse cruzamento aí dos dados lá na análise. Então, também, mais uma vez, ratificando, né, que sua pesquisa também é do tipo documental, né? E aí, também, outra questão que eu chamo a atenção, como sugestão, é na página 75, quando você vai falar do período de coleta, do tempo. Você explica bem direitinho, né? Toda a operacionalização da sua pesquisa está bem delimitada. Mas aí eu vejo que você termina dizendo que o último disparo, né, do e-mail, WhatsApp, do link, né, do instrumento, foi no dia 29 de setembro ou foi 28 de setembro, se eu não estou enganado. Mas aí eu acho que vale a pena dizer quando foi que você fechou ali o questionário, né, e finalizou. Se está no teu texto, peço perdão, eu não consegui ver, certo? Talvez tenha passado batido na minha leitura, mas eu não consegui ver, só vi a data que você fechou, certo? O questionário. Na página 81, e aí mais uma vez ratifica, né? Foi o que eu falei, só vou passar direitinho, é o que eu já falei, né? Além da triangulação metodológica, você trazer a análise biográfica e de conteúdo, você também fez a análise documental. Aí eu trago um exemplo, no meu parecer. Na página 92, lá na análise, você diz assim, quando vai falar da questão do domínio organização. Embora a pontuação do domínio organização tenha sido alta na análise estatística da pesquisa, no PDP, né, de 2023, foram identificadas lacunas nas habilidades de armazenar, manter e recuperar dados a partir do LNC e do levantamento estratégico. E aí você cita um dos documentos, né, que é o PDP da UFRN. Então, ratifica mais uma vez que você, na sua análise, traz aí elementos dos documentos institucionais, tá certo? Bom, e aí passando agora para a análise e discussão dos resultados, eu achei uma excelente sessão. Gráficos, quadros, fórmulas, muito bem explicativos, ilustradas, né? Muito bem feitos, seus dados estão muito bem organizados, muito bem estruturados. Gostei muito você dividir da análise quantitativa e depois a análise qualitativa, né? Então, eu gostei bastante. Eu tenho pouquíssimas coisas para falar da análise dos resultados. Eu gostei bastante, né, da estatística descritiva, das fórmulas, das aplicações.
Gostei da forma que você faz a análise, apesar de ser estatístico, eu achei isso muito bacana, porque tem muitos pesquisadores que, por ser dados quantitativos, muitas vezes acham que não é necessário trazer ali o cruzamento com a literatura, porque vai validar seus dados, e aí você faz isso muito bem, que é, de fato, uma análise dos dados, tá certo? Parabenizo você por isso, né? E aí todos os seus resultados, você atinge o seu objetivo específico 1 e 2, né? Então, parabéns. Você tanto descreve como ocorre, como também aponta as fragilidades, né? E eu acho fantástico que você, ao final de cada análise, quantitativa e qualitativa, você traz uma síntese com um quadro, né? Isso é muito bacana mesmo. Então, parabéns. Né? Tem poucas coisas para falar aqui, e aí, assim, só a questão do termo, quando você vai falar na página 82, logo na primeira página da análise e discussão, você diz que vai, né, analisar as respostas, no caso, né, dos informantes, algo assim. Mas eu sugiro você trocar o termo informante para sujeitos, tá? Para ficar numa linguagem mais adequada. Não que esteja errado, mas é só uma sugestão. Uma das coisas que me chamou, eu enquanto arquivista, né, eu me peguei assim, pensando quando você vai fazer ali a análise dos dados. Mas é óbvio que não é errado, é só uma recomendação mesmo da área da arquivologia, né? Quando você fala na questão de suporte físico, tramitação física, ambiente físico, hoje na área a gente tem falado muito com essa questão da transformação digital, de entender que o ambiente digital também é físico, certo? Não deixa de ser materializado, né? Então, na verdade, a gente utiliza dois termos para substituir a questão física, certo? Você pode substituir caso você queira. É só a título de recomendação, até porque a UFRN ela está também nesse processo de adequação com relação às normas arquivísticas, né? Como a construção do próprio repositório arquivístico digital, né? Então, eu acho que você poderia trazer ou ambientes analógicos, suportes analógicos, ou não digitais. Isso aí seria a terminologia mais adequada do ponto de vista arquivístico, tá? Mas é uma questão que fica como sugestão, nada grave, tá bom? Tem um momento que você fala, também, na página 106, que você diz que para alcançar o terceiro objetivo específico, mas, na verdade, é o segundo objetivo específico. Tá? Então, eu anotei, você vai ver lá depois. Tá bom? Então, no mais, são algumas coisinhas que eu detalhei, que eu coloquei também lá no texto, você vai dar uma olhada, né? Não cabe estar falando aqui, porque são questões, são pormenores mesmo. Com relação à tua proposta, né, de intervenção, muito bacana mesmo. Eu acho que é o ápice, além da análise dos dados, que eu acho que deu um trabalhão, eu acho que você até buscou uma consultoria, né, de análise estatística, deve ter dado um trabalhão, e no tempo que você teve, acredito que você teve uma total dedicação para a sua análise, né? Além dessa análise, né, ser o ponto ápice, né, do que você encontrou enquanto dados, a tua proposta é formidável, né? As 3 propostas, no caso, né? Então, eu parabenizo você por essas propostas, né, a partir do método 5W2H, né, na ferramenta, na verdade, né? Né, afirmo que, de fato, são propostas que já está materializada em formato de produto, né, inclusive, lá nos apêndices. Então, parabenizo você e André por isso. Eu só tenho 3 coisinhas para falar, uma em cada proposta, certo? Com relação à proposta a primeira proposta, né, que você faz o manual, que eu achei muito bacana. Quando eu vi lá o apêndice, não, desculpa, o modelo de manual de unidade, ferramenta de GICP. Eu acho que ficou muito bacana, muito mesmo, né? Você explica muito bem aqui. E aí uma sugestão que eu trago você falar na pergunta como da ferramenta matriz 5W2H, você diz que vai ser distribuída, né, por meio de ofício e e-mail. Talvez seja uma rotina mesmo administrativa, mas eu acho que poderia acrescentar
que vai também utilizar outras ferramentas, né, a partir da aprovação das unidades, da institucionalização desse manual, você também sugerir a disponibilidade desse manual, né, em outras ferramentas e outros recursos, né, tendo em vista até, né, a questão de que os servidores, né, que os secretários, eles têm uma facilidade, né, parte deles, principalmente os que entraram nos últimos anos, como você constatou, né, corriqueira de trazer ferramentas pessoais, então, talvez a divulgação maior em sites, né, em redes sociais também, certo? Na segunda proposta, eu gostei muito também, né, e a gente que é professor, a gente gosta muito dessa questão do curso de capacitação, eu gostei bastante, muito bem construído, muito bem feito o plano de curso, né, conforme um apêndice H. Eu só tenho uma pergunta, depois você pode responder. Eu fiquei curioso por que a previsão é só 2025.2 ou não 2024.2. Aí eu fiquei pensando, talvez seja uma questão mesmo da rotina da administração da UFRN, né, de passar aí por um trâmite de burocracia, enfim. Mas eu acho que, se fosse antes, né, seria até melhor. Então, porque pensando aí, seria no segundo semestre do ano que vem, né? E, por fim, mais uma vez, gritando aqui, eu, enquanto arquivista, você traz a proposta de normas e procedimentos do CIPAC, né? Obviamente que está excelente a sua proposta. Eu só fiquei pensando, porque eu soube que, né, em contato com um colega, né, da UFRN, né, que a UFRN está em fase de planejamento e implementação, até por conta da portaria do MEC, de criação de um repositório arquivístico digital. E aí, uma sugestão, dependendo se for implantado nesse período, se for antes, tudo bem, mas se já estiver o repositório implementado, que a UFRN é modelo, né, para as IFES, para as instituições de ensino superior, em relação a criar sistemas e ambientes digitais, né, para as universidades, né? A gente aqui também na UFPB utiliza, na verdade, vários sistemas que são produzidos pela UFRN. E aí, caso a UFRN ela tenha um repositório arquivístico digital, em tempo de você implementar as normas e os procedimentos, eu recomendaria, ao invés de utilizar nuvem de drive, né, esse link que faria, né, essa integração com o CIPAC, na verdade, ao invés de ser do drive, ser com o repositório. Né? Porque o repositório vai justamente servir para isso, para a questão do armazenamento, da longa duração, a segurança da informação. Então, eu acho que valeria, caso, dependendo do tempo em que essas normas forem implementadas, você pensar na questão do repositório e tal, caso a UFRN já esteja consolidando ou não, né? Porque ela vai ter um prazo aí para consolidar, certo? Então, no mais, com relação às propostas, é isso. E, para finalizar as minhas considerações finais, eu parabenizo, porque é uma sessão que você tem fôlego, né? Porque a gente chega já cansado desse momento, mas que você faz muito bem, né? Retoma o seu objetivo, apresenta as limitações, que, ao meu ver, você justificou muito bem todas as suas limitações com relação, principalmente, à amostra. Na análise, você fala por que não alcançou, né? Aqui, se eu não me engano, ainda era 90% que você tinha que alcançar, ou era 90%, alguma coisa assim. E você alcançou 66 respondentes, mas justificou, né, essa amostra a partir das respostas, a partir das unidades, né, dos centros acadêmicos. Né? Então, para mim, eu acho que é uma limitação, mas que não, de forma alguma, impossibilitou você alcançar os seus objetivos. Né? A única observação que eu faço nas considerações finais é que você fala que seu estudo teve como objetivo geral avaliar, que na verdade foi analisar. É só mudar o verbo lá nas considerações finais, eu acho que passou, tá certo? No mais, as suas referências são pertinentes, objetivas, né, claras e atualizadas. Eu recomendo só uma revisão geral depois de todo o texto, tá certo? E estou à disposição aqui para vocês, e agradeço mais uma vez pelo convite, tá certo? Vou mandar para vocês essas minhas considerações. E muito obrigado e desculpa por me alongar, certo? Obrigada, professor Rayan. É um prazer, como eu disse, tê-lo aqui.
E a gente vê, né, a dedicação, o comprometimento, né, o tanto do seu tempo e das suas competências, né, que foram empregados para aperfeiçoar ainda mais a dissertação de Ana Helena, né? Então, agradeço muito, muito a sua participação, a sua colaboração conosco. Ana Helena, você quer fazer algum comentário em relação ao que foi apontado pelo professor Rayan? Eu gostaria de agradecer ao professor Rayan, desde a qualificação, né, com os seus apontamentos, sempre bem minuciosos e que contribuem muito, né, para o trabalho ter ficado assim, então, tão robusto como ficou, né, desde a qualificação até o produto final agora. Né. Sobre os apontamentos, ele falou sobre o título, né, que a gente pode discutir sobre isso, se deixar um título mais específico, né, talvez facilite na busca. Sobre o APUD, né, que foi uma citação que foi tirada de um compilado, né, de artigos da Marta Valentim. Eu acho que eu tentei localizar esse artigo original e não consegui, mas podemos fazer um esforço maior aí para tirar esse APUD. Sobre a caracterização da pesquisa como pesquisa documental, eu não tinha pensado sobre essa perspectiva, né? Eu tinha pensado que a análise documental ela tinha servido para ajudar ali fundamentar a caracterização, mas depois da fala agora do professor Rayan, eu reflito que realmente podemos conversar, né? Vou conversar com a professora André para ver se a gente repensa sobre isso. Sobre o curso ser em 2025, eu acho que até eu coloquei aqui na apresentação 2024.2, deve ter sido o meu planejamento é que fosse no final desse ano mesmo, 2024.2. Sobre o repositório digital, eu não estava sabendo, né? É bom saber que ele está sendo desenvolvido e até uma possibilidade de fazer realmente esse redirecionamento para o repositório, já que ele já está sendo construído, né? Então, não seria um esforço tão grande da superintendência para fazer acredito, né? Posso incluir isso na proposta do módulo. E acho que foi isso. Queria agradecer, né, pelas sugestões e pelas referências que foram propostas na qualificação, que foram muito pertinentes para a fundamentação teórica. Também as sugestões de reestruturação também dos objetivos. Eu acho que deixou tudo muito mais organizado. Agradeço. Muito bom, né? Eu valorizo muito ter os mesmos examinadores na qualificação e na defesa, porque eu entendo que é uma construção coletiva, né? O mestrando, ele trabalha até certo ponto só, com o orientador ali do lado, mas a produção científica parece ser um trabalho solitário, mas não é, né? Ele é construído em parceria, em colaboração com os outros pesquisadores e no processo formativo, com a qualificação e com a defesa, os examinadores contribuem, como é o caso do professor Rayan, que contribuiu significativamente. Então, mais uma vez, muito obrigada, Rayan, por suas colocações. Passo agora a palavra para o professor Daniel de Araújo Martins, nosso examinador interno, professor do nosso programa, inclusive da mesma linha, né, da qual eu faço parte, uso, comunicação e gestão da informação e do conhecimento. O professor Daniel de Araújo Martins, que é administrador de empresas, engenheiro de computação, né, tem essas duas graduações, especialização em gestão hospitalar, mestrado em administração pela UFPE e doutorado em administração pela UFRN. Né, trabalha também, publica e pesquisa sobre gestão da informação e do conhecimento, com muito foco na gestão do conhecimento e participou conosco também desde a qualificação. E mais uma vez, Daniel, muito obrigada por se disponibilizar
a colaborar conosco. Então, a palavra é sua para os seus comentários. Obrigado, Andréa. Obrigado, Ana, pelo convite. Gostaria, primeiramente, de parabenizar o trabalho que foi desenvolvido, né? Como o professor Rayan colocou, ele é um trabalho que contempla, né, todos os pré-requisitos de uma dissertação de mestrado, muito bem escrito, muito bem estruturado, né? Obviamente que, como o professor Rayan colocou, ainda é passível, né, de algumas melhorias, sempre vai ser, mas a gente é preciso a gente delimitar, né, o momento de parar e defender a nossa dissertação, porque senão a gente não termina nunca, né? Mas, Ana, parabéns aí pelo trabalho, viu? Trabalho muito, muito, muito competente naquilo que se propôs a fazer. Eu não vou me alongar, tá certo? Eu não vou repetir aquilo que foi falado pelo professor Rayan. Eu vou apenas colocar alguns acréscimos que eu julgo importante, que possa, de qualquer forma, contribuir para o seu trabalho, tá certo? Então, eu vou começar exatamente pelo ponto lá do elemento pretextual, né, que foi inserido, que é chamado de impactos, né, do trabalho. Isso é uma coisa que a gente está discutindo, né, no nosso programa, porque realmente é algo que facilita bastante para o leitor identificar qual é a relevância daquele trabalho, tá certo? O local onde ele é colocado, isso aí ainda fica a critério do orientador, mas eu acho que o seu impacto, ele está um pouco, digamos assim, não é resumido, ele está subestimando o seu trabalho, sabe? Eu acho que você pode detalhar um pouco mais essa seção de impactos, até pegando como o gancho a justificativa, porque quando a gente chega na justificativa, a gente enxerga que o seu trabalho tem outros impactos, tá certo? Está mais bem detalhado do que nesse momento inicial. Então, acho que, como ele é um elemento para conquistar o leitor, né, eu acho que ele poderia estar mais bem detalhado nessa seção, tá? Nesse elemento pré-textual, na verdade. O seu resumo, eu acho que ele está adequado para o trabalho, né? No tocante à introdução, né, e outros elementos de forma do trabalho, é bom você, como o professor Rayan já colocou, né, fazer uma revisãozinha textual, eliminar aquele apude, de fato, né? Não é interessante numa dissertação de mestrado ter um apude, porque fica parecendo que você não buscou a fonte, você acabou de dizer que buscou, mas não encontrou, né? De repente, pode conversar diretamente com a Marta, ela é uma pessoa bastante acessível, e perguntar qual estudo foi aquele, se ela tem disponível uma cópia em PDF para lhe encaminhar, tá certo? E outro ponto que eu observei é que é importante a gente tentar tornar o nosso trabalho mais impessoal possível. Né? Você utiliza muito a primeira pessoa, observamos, né? Concluímos, destacamos, né? E coloca tudo na terceira pessoa, destaca-se, conclui-se, né? Que fica uma linguagem um pouco mais impessoal e que dá um pouco mais de caráter científico para o seu trabalho, tá certo? Então, assim, na sua introdução, eu gosto muito de colocar a problematização junto com a introdução, sabe? Sem separar em sessões. Porque eu acho que a problematização ela faz parte da contextualização do problema, né? Então, por mim, se você quiser seguir aquela orientação que o professor Rayan colocou e a professora André concordado e colocar tudo num único texto, eu acho que faz bastante sentido, tá certo? Ter o elemento introdutório e o elemento de problematização de forma fluida. Nos seus objetivos, não vou fazer nenhum comentário, justificativa também não. No seu referencial teórico, eu acho que está bastante satisfatório do ponto de vista de conceitos abordados, tá certo? Eu acho que você fez uma boa revisão na literatura para trazer os conceitos que são fundamentais para a compreensão do seu trabalho, e isso culmina num bom arcabouço conceitual, né, em que a gente consegue entender do ponto de vista teórico como é que você vai trabalhar os seus conceitos para operacionalizar a sua pesquisa, tá certo? Do ponto de vista metodológico, eu não faria nenhuma alteração. Eu só vou colocar aqui para vocês uma observação, tá certo? Que alguns críticos
metodológicos, principalmente no tocante à questão da análise de conteúdo, eles podem implicar com o trabalho de vocês numa avaliação de um artigo que você queira vir a escrever, né? Então, eu achei que você fez ali muito mais uma quantificação de uma pergunta aberta do seu questionário do que você fez efetivamente uma análise de conteúdo, tá certo? Isso para mim não vem a ser problema. Mas existem muitos avaliadores que cobram, né, principalmente quando cita Bardin, uma análise de conteúdo, trazendo trechos de discursos que foram coletados, né, e a partir daí faz aquela categorização, quantificação e etc e tal. Tá certo? Então, por mim, não tem problema, mas fica aí só para que vocês possam refletir se isso não pode trazer problemas para vocês futuramente em uma submissão para um periódico que encontre um indivíduo avaliador que seja um pouco mais crítico nessa perspectiva qualitativa. Tá? Eu, como sou muito objetivo, eu costumo não criar caso com essas questões, tá certo? Mas já tive problemas em dissertações de mestrados de meus alunos por não ter sido cumprido a risco o que prega Bardin para uma análise de conteúdo. Na ocasião, até mudei para análise de discurso, né, para ficar um pouco mais simples, mas para não ter problemas também mais adiante, tá certo? Mas fica aí só como uma sugestão. E naquele outro ponto que o professor Rayan colocou, na questão da análise do documental, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: o que tem que estar na metodologia? São os métodos empregados para responder a nossa pergunta de pesquisa, né? Então, se você, de alguma forma, utilizou a análise documental para responder a sua pergunta de pesquisa, então ela deve fazer parte do seu elemento metodológico, tá certo? Agora, se ela foi puramente para caracterizar a empresa, o local onde você vai fazer seu estudo e tal, aí eu já não acho necessário, tá certo? Então, fica aí para vocês fazerem essas duas reflexões do ponto de vista metodológico. Agora vamos para a questão que para mim foi a mais nova, né? Porque a gente já tinha avaliado essa outra parte, principalmente na qualificação, né? E fica agora a parte dos resultados, né? E aí eu tenho também algumas poucas sugestões a serem feitas, né? Na seção 7.2, você coloca assim, análise, isso aqui por questões, né? Mas a gente sabe que as questões, elas representam variáveis, dimensões, coisas desse tipo. Então, talvez fosse mais cientificamente correto colocar análise por variável ou por dimensão, entende? De acordo com o modelo que você vem utilizando, tá certo? Porque por questão fica um pouco, não é que seja chulo, mas fica um pouco menos representante do que de fato está sendo a análise do resultado, tá certo? A sua análise, você coloca que foi feita uma análise descritiva, né, que você utiliza lá médias, você usa frequências e tal, e aí, assim, você cumpriu o que você prometeu, né, fazer a análise descritiva dos seus resultados. O professor Rayan até colocou que você, em alguns momentos, trouxe, né, algumas reflexões para confrontar com a literatura, que, de fato, em alguns momentos você faz isso, né, que o resultado corrobora com o que tal pesquisa encontrou anteriormente e tal. Mas eu acho que o seu trabalho ele poderia ter um pouco mais de elementos de reflexão. Por exemplo, esses resultados que você encontrou, né, essas variáveis que você está avaliando, elas estando de uma forma X ou de uma fórmula Y, qual é o impacto que isso tem para a gestão do conhecimento pessoal? Né? Ou seja, qual é o impacto que isso tem para que aquele indivíduo possa realizar as suas tarefas? Né? Então, eu acho que você poderia expandir um pouco a sua análise de forma geral nesse primeiro elemento descritivo que você trouxe, não na questão do gênero, do tempo de instituição, não, isso não, mas principalmente nas questões, nas variáveis que dizem respeito ao elemento do modelo que você está pretendendo avaliar, tá certo? E aí você pode fazer inferências, né, para tentar supor, né, quais são esses impactos. E aí, para isso, você pode se utilizar da literatura, resgatando alguns estudos anteriores que trazem essa hipótese que você está levantando na sua inferência, já de certa forma comprovada na literatura, tá certo? Então, fica aí essa sugestão para que você possa colocar um pouco mais de densidade na sua sessão
de análise descritiva, tá certo? Embora você tenha prometido fazer a descrição dos seus resultados, tá certo? Não é um elemento obrigatório que eu estou colocando, é só um elemento de enriquecimento que você poderia acrescentar no seu trabalho, tá certo? Outro ponto que você até colocou na metodologia, né, e trouxe de uma forma bastante superficial, né, que foi a questão das suas análises correlacionais, né? O teste T, na verdade, ele é um teste para fazer uma análise de diferença de média entre extratos da sua amostra, né? Ele não é nem um teste efetivamente de correlação, né? Ele é um teste de diferença de média. E aí, né, ele não é um teste simples do tipo de estatística descritiva. Então, na hora que você diz que vai se utilizar apenas de estatística descritiva, embora você lá em cima coloque que utilizou a análise T, né, de student, você poderia colocar que você utilizou análise de estatísticas descritivas e análises de estatísticas correlacionais, né? Porque você foi um pouco mais a fundo do que a análise da estatística descritiva apenas, né? Você trouxe esse estudo de student, né, que é o teste T, que a gente chama, para diferença de média, para fazer análise entre os diferentes grupos, né? Então, você resolveu estratificar a sua amostra por aqueles elementos que caracterizam a amostra, né, como gênero, como tempo de instituição, etc. e tal, para ver se existia diferença, né, nas variáveis que você pesquisou no seu modelo, tá? E aí, eu acho que você poderia trazer para dentro do seu estudo as tabelazinhas desse teste, né, colocando lá, né, essa variável demonstrou ser capaz de influenciar nos resultados, nas médias dos diferentes grupos, porque o teste T apresentou índice tal, né? E aí você pode trazer uma planilhinha, né? Ou uma tabelinha colocando esses índices para as variáveis que você utilizou na estratificação do seu grupo e colocando lá os índices, e aí a partir daí dizendo quais foram as variáveis que tiveram efeito, né? E quais que não tiveram efeitos significantes, né? Sejam eles efeitos positivos ou efeitos negativos, para que você possa, de fato, apresentar o resultado que você apresentou e até fazer algumas inferências, como você mesmo disse, né, que, de acordo com a literatura, o tempo de instituição, aquela questão do SIGA-A, que foi implementado em tal ano, né? Então, tudo isso aí pode ser utilizado como inferência para esse teste, mas eu achei importante você trazer uma tabelazinha com os resultados apresentados, né? Principalmente porque o seu trabalho está muito quant, né? Então, os avaliadores quant, eles não querem ver a pessoa dizendo, eles querem ver efetivamente os índices demonstrados nas tabelas para comprovar que aquilo que você está falando é efetivamente verdade, tá certo? A questão da análise do elemento, né, qualitativo, né, como você colocou, né, que foram as quantificações, as categorizações das perguntas abertas, eu achei que deu bastante subsídio para que você pudesse, juntamente com essa análise descritiva, construir a sua seção de proposições, né, de intervenções. Eu acho que essas 3 intervenções que você propôs, elas são simples, mas bem realistas, né? Às vezes a nossa organização não precisa de soluções sofisticadas, né? Às vezes o feijão com arroz é o que resolve o nosso problema. Eu até digo muito isso em sala de aula, né? Que se os administradores fizessem o feijão com arroz, né, no tocante à gestão da informação e do conhecimento, a gente teria um processo de gestão administrativa muito mais efetivo do que nós temos, tá certo? E aí, para finalizar, aqui nas suas considerações finais, aqui é uma questão de modo, tá certo? Você explicita, né, que todos os seus objetivos foram alcançados, né? O objetivo 1 foi alcançado por isso, por isso, por isso. O objetivo 2, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu particularmente, acho um pouco de... Não sei qual é a palavra, mas assim, não é prepotência, mas eu acho que o leitor, ele é capaz de identificar que você atingiu os seus objetivos sem que você efetivamente precise dizer, sabe? E aí, como é que você pode fazer isso de uma forma mais sutil? Sem citar os objetivos, você pode trazer as conclusões referentes a cada um deles, sem estar explicitando os objetivos de forma
escrita nos seus objetivos, ou nas suas conclusões, sabe? Então, acho que você poderia... mas aí, como eu disse, isso aqui é uma questão de como cada um gosta de fazer a construção textual, tá certo? Outra coisa que você colocou na sua consideração final foi os limites, né? Aí você colocou lá que teve o limite, né, que não atingiu o quantitativo amostral que você desejava, né? Você explicou por quê, né? Disse o porquê de não ter atingido esse quantitativo, mas o que faltou para mim mais importante aí foi dizer qual o impacto que essa limitação teve para o seu estudo, né? Ou seja, em que isso diminuiu o seu estudo, né? Quando a gente faz um estudo estatístico, a gente usa a amostra, não é porque a gente acha a amostra bonita, não. Meu estudo meu universo tem 150 sujeitos, e eu vou escolher 30. Não é bem assim, né? A gente tem lá o cálculo amostral, né, para garantir uma margem de erro mínima, garantir um grau de probabilidade de certeza maximizado. E aí, na hora que você não atinge esse cálculo amostral, o que isso implica? Implica no poder de generalização da sua pesquisa. Então, acho que o principal impacto de não ter atingido o cálculo amostral é que o seu estudo, ele não permite generalizações, né? Porque você não respeitou, digamos assim, ou não conseguiu atingir aquele cálculo amostral, tá certo? Mas aí, para isso, basta reconhecer esse limite, tá certo? Para que a pessoa, quando for ler o seu estudo, vai saber que você encontrou esses resultados, mas que esses resultados eles não podem ser utilizados para generalizar o contexto da UFRN, por exemplo, ou de outras instituições, por exemplo, tá certo? Então, é importante você colocar, não só que teve esse limite, mas trazer qual é o impacto que isso teve para a sua pesquisa, tá certo? Outra limitação que você colocou foi que você até cita assim, não sei quais foram as palavras, que eu não estou aqui com o meu computador ligado, mas você colocou assim, que outra limitação diz respeito a algumas variáveis não terem sido consideradas significantes nos testes de diferença de média, né? Eu acho que foi gênero, por exemplo, não se mostrou significativo, né? Mas qual é a limitação que isso traz para a sua pesquisa? Eu não enxerguei que isso foi uma limitação, eu só enxerguei que isso, de fato, é um resultado que você encontrou, mas que não venha a ser uma limitação, tá entendendo? Eu não sei se eu entendi corretamente como você colocou, mas na minha percepção de leitura, isso foi simplesmente o resultado que você encontrou. Tais variáveis mostraram-se significantes na estratificação no teste T e outras não. Paciência. Você não tinha nem hipótese sobre isso para refutar que isso ia ser verdadeiro e existia correlação, não existia correlação. Entende? Então, assim, eu acho que isso não é uma limitação da sua pesquisa. É simplesmente um resultado que você encontrou. Tá certo? No mais, parabenizar, né, você e André pelo trabalho, né? Aproveitar a gravação, né, que foi feita hoje, para que você possa incrementar o máximo possível o seu trabalho, né? Você ainda tem tempo hábil para isso, mas eu tenho certeza que os pré-requisitos você já tem, o seu trabalho ele é excelente, se você for explorar tudo que ele tem para explorar, ele é um trabalho que daria ainda muitas outras páginas, você pode fragmentar isso em pesquisas futuras, essa sua base de dados que você recolheu, né? Então, não as jogue fora, né? Deixa isso armazenado, porque lá na frente, esses testes de T que você fez aí já dá um artigo, né? Então, é muita coisa que você pode explorar de forma mais profunda futuramente, tá certo? Parabéns, Ana, pelo caminhar, né? E eu retorno a palavra aqui para a professora André. Obrigado, viu, gente? Muito obrigada, Daniel, também por sua dedicação, pelo seu olhar atento, né, lá na leitura da dissertação de Ana, sempre com contribuições muito significativas, muito relevantes, né? Gostaria de saber se Ana Helena quer fazer algum comentário em relação ao que o professor Daniel falou. Eu agradeço ao professor Daniel pelos apontamentos, sempre muito objetivo
cirúrgico nas suas colocações, né? Desde a qualificação. Agradeço pelas provocações também, né, durante a qualificação, que me inspiraram também a observar o documento como uma unidade, né? E isso contribuiu muito, né, enriqueceu muito o trabalho. Sobre os apontamentos, a análise de conteúdo, né, que os avaliadores podem pegar no pé, né, como ele disse, que não tem trechos das falas, realmente, talvez isso possa ser uma questão, né? A gente pode tentar inserir alguns trechos de falas, de respostas ali, para deixar melhor organizada essa parte. Com relação a explorar mais as reflexões, né, ali na parte dos resultados, eu gostei muito desse apontamento. Podemos também inserir as tabelas dos testes TED Student, os impactos na diminuição da amostra que conseguimos. Eu acho que eu só coloquei que houve um impacto na diminuição da confiabilidade, né, que seria 95%, e com essa diminuição da amostra caiu para 80%, mas realmente gostei dessa sugestão de colocar que também existe um impacto na generalização, né, em pesquisas futuras. No mais, teve essa a variável de gênero, né, que eu tinha observado como se fosse uma limitação do estudo para identificar as dificuldades, né, não se mostrou muito sensível àquelas pontuações da escala, mas realmente pode ser visto como um resultado, né, um dos resultados da pesquisa. Agradeço mais uma vez ao professor e repasso a palavra para a professora Andréa. Ok. Pois obrigada também, Ana Helena, né, por fazer aí, responder os examinadores, em concreto agora o professor Daniel, em relação às considerações que foram feitas. Eu anotei tudo, né, os professores, o professor Rayan vai enviar o documento, o professor Daniel aqui já foi bem pontual, assim, bem cirúrgico, né? Aí eu não aguento, gente, eu vou dizer, não é à toa que ele tem especialização em gestão hospitalar, né? Ele realmente aprendeu, assim, a ser cirúrgico. Mas, enfim, e aí eu anotei aqui algumas coisas, poucas coisas eu gostaria de comentar, porque eu acho que as falas dos professores já foram bastante pontuais, assim, bastante esclarecedoras e não requerem maiores comentários de minha parte. Só agradecer e dizer, né, que essas considerações elas vão ser sim implementadas, porque todas realmente vão aperfeiçoar ainda mais o trabalho de Ana Helena. De qualquer forma, eu gostaria de pontuar dois elementos trazidos pelo professor Rayan, não é? Um que ele fala da questão da pesquisa documental, e eu considero que o professor Rayan tem razão, não é? Porque no início, a Ana Helena usou mesmo a pesquisa documental para caracterizar a UFRN, né? Mas depois ela foi além, porque quando ela vai, por exemplo, analisar em que medida a instituição está atenta ou não aos processos de GICP, ela recorre a documentos institucionais para captar dentre esses documentos elementos que vão nesse sentido. Ela também analisa o LNC, ela também recorre a documentos institucionais até para fazer sua proposta de manual, né? Então, existe sim a pesquisa documental, né, que foi feita e que não foi indicada, não foi descrita no percurso metodológico, né? Isso realmente passou e que bom, né, que temos esse momento para que outros olhares, né, nos ajudem a aperfeiçoar ainda mais esse trabalho. Outra coisa, né, que o professor Rayan falou, destacou das propostas, né, que é uma característica do nosso programa, que além da dissertação tradicional, com todos os capítulos tradicionais, os nossos alunos, eles apresentam propostas de intervenção, não é? Porque sempre é visando
que a pesquisa científica ela tem um encaminhamento prático e para o aperfeiçoamento institucional. A Ana Helena é servidora da UFRN, fez o mestrado e, além de se formar enquanto mestra, ela contribui com um produto que, se implementado, vai aperfeiçoar, né, aprimorar ainda mais a nossa instituição. Então, isso é algo que a gente valoriza, né, e a gente sempre fica muito feliz quando cada aluno consegue apresentar uma proposta. Quanto às falas do professor Daniel, quando ele fala da questão da análise de conteúdo, né, que ele considera que talvez a gente vá ter problema, porque parece que não foi adotada tão bem assim as etapas, né, de categorização, né, de evidenciação dessas categorias, de explicitação de como foram estabelecidas as categorias e a análise dessas categorias conforme Bardan. Eu entendo que a gente fez sim, não é? A Ana Helena fez sim análise de conteúdo e que o que acontece é que parte do processo analítico não está presente no documento, não é? Foi colocado mais os resultados do que algumas etapas que realmente acho que que deveriam ser melhor descritas e evidenciadas para caracterizar melhor a análise de conteúdo, né? Então, isso é uma coisa também que está aqui apontado e que a gente se compromete em fazer, não é? Concordo, eu acho muito pertinente a colocação do professor Daniel, quando fala que a reflexão, né, nas análises, ela deve ser estruturada em torno de dimensões ou variáveis e não por questão, né? Também acho pertinente essa sugestão de que nas reflexões se procure evidenciar o impacto daqueles resultados obtidos no desempenho laboral dos indivíduos, dos servidores, né? Eu acho que isso realmente enriquecerá muito a análise, né? Como o professor Rayan comentou, Ana Helena foi muito, eu acho assim que ela procurou ser bastante séria na sua análise, ela não simplesmente apresentou os resultados, mas ela buscou analisar, ela buscou explicar, mas realmente esse elemento de dizer o impacto disso para o desempenho, para o trabalho, exercício profissional do indivíduo, eu acho que é algo que vai enriquecer ainda mais. Também incluir, não é, que além da análise descritiva foi feita a análise correlacional, fazer esse ajuste, né, para que a descrição, né, de todo o percurso metodológico percorrido seja compatível, coerente, né, e completa em relação ao que de fato foi feito, né. Com relação às considerações finais, né, foi uma sugestão minha, não é? Eu acho que é bem uma questão de estilo, né, de colocar os resultados, os objetivos alcançados e mostrar de que maneira eles foram alcançados, não é? Com relação ao impacto da limitação amostral, concordo, né, que a gente pode colocar isso, que além dessa dimensão da confiabilidade, justamente esse não alcançar esse nível máximo de confiabilidade implica também não poder generalizar. Com relação à limitação que Daniel falou por último, né, eu entendo que o comentário que a Ana Helena fez foi mais no sentido de que a escala que foi adotada de Swingle, ela parece não ser tão, como é que a gente vai dizer, sensível, né, para pegar algumas questões. Foi mais nesse sentido a limitação que a Ana Helena fez, que até ela sugere, né, que sejam feitas adaptações para melhorar essa sensibilidade. Mas, enfim, mais uma vez, né, agradeço a colocação de todos os colegas, contribuições muito ricas. Eu quero, antes de passar para o momento reservado, né, meu com os examinadores, quero só destacar o comprometimento de Ana Helena ao longo de todo esse percurso, né? A gente vê que sim, é um trabalho de fôlego, é um trabalho assim que procurou ser muito bem feito, e destaco, né, que, como é sabido, Ana Helena, além, né, de mestranda, Ana Helena é servidora, Ana Helena é mãe, né, Ana Helena tem vários papéis, e o que ocorre é que
com tudo isso, ela conseguiu conciliar da melhor forma, mantendo sempre a serenidade, o comprometimento. Quero destacar a resiliência, né, diante dos desafios próprios da vida e de conseguir aí não parar, não desanimar, ir adiante, né, mantendo aí a sua produção, inclusive mantendo uma autonomia impressionante, né? Eu tinha reunião com a Ana Helena, dizia isso, ela sumia, não dizia nem mu, daí a pouco vinha com as coisas feitas, né? E eu ia fazendo pequenos ajustes, orientações, mas ela sempre assim muito autônoma, né? Uma pesquisadora muito autônoma. E eu fico muito feliz com isso, para dizer assim, temos desafios, né, por termos um programa profissional em que os nossos servidores, os nossos alunos, eles não são aquele aluno típico, né, do programa acadêmico em que se dedica integralmente à sua formação. Aqui nós temos alunos que se equilibram entre as demandas do mestrado e as demandas, além da vida pessoal, da vida laboral. Né? Então, a Ana Helena é um exemplo assim, a ser seguido em relação a tudo isso, por essa autonomia, por essa competência, não é? E, assim, pela capacidade que demonstrou, né, que tem demonstrado sempre, né, desde que entrou no mestrado, de alcançar os seus objetivos, de dar o seu melhor, né, de encontrar, de buscar superar os seus desafios, né, que surgiram. Então, Ana Helena, dizer que para mim, assim, foi um presente, uma grata satisfação orientar você, não é? Vamos partir